Seu nome completo? Luiz Fabiano Quinteiro Jaques. Seu Luiz, o senhor está com quantos anos? 23. 23 anos. Casado ou solteiro? Solteiro. Solteiro. Além do Márcio, o senhor tem algum outro filho? Não. Não? Tá. Que profissão que o senhor tinha? O que o senhor Trabalhava estava pra trabalhando? fora. Em campo? No campo? Sim. Uhum. Qual o seu grau de instrução? O senhor estudou? Até a quinta série. Até a quinta série. Tá. Bem, senhor Luiz Fabiano, o interrogatório é uma oportunidade que o senhor tem de contar a sua versão dos fatos. O senhor não é obrigado a falar, nem responder as perguntas que lhe forem feitas. Tá? Senhor Luiz Fabiano, é verdadeira essa acusação que foi o senhor que agrediu o seu filho? Não. Não. Quem agrediu o seu filho? Foi o Riane. Foi o Riane? Seu irmão? Sim. Tá. O senhor sabe quando que ele agrediu o seu filho? Excelência, só para questão de ordem, perdão, está lhe interferindo aí, mas por orientação da defesa, ele vai responder os questionamentos sobre os fatos somente à defesa. A qualificação, se é que o senhor já terminou, ele responde ao senhor. O resto, ele responde só à defesa. Tá, desculpa, doutor. E os jurados também. Sim, sim, tá bom. Desculpa, doutor. O senhor está pedindo a questão do silêncio parcial, como foi pedido na primeira fase? Tá certo, então. Eu já fiz a parte da qualificação, como não tinha sido informado antes, por isso que eu prossegui, certo, doutores? Tá? Doutores, os senhores sabem já meu entendimento, eu já assegurei na primeira fase do procedimento o direito ao silêncio parcial, de responder, então, apenas as perguntas da defesa, e a defesa já deixou possibilitado perguntas dos jurados depois, né, doutores? Então, tá. Por favor, doutor, os senhores podem perguntar diretamente. Protesto do MP em relação ao silêncio seletivo, A senhora pode falar oralmente, doutora, que vai constar na gravação a sua impugnação, doutora. Bom, não se desconhece o direito constitucional ao silêncio, que não traz qualquer prejuízo ao réu, mas o procedimento previsto no capítulo 3 do Código de Processo Penal, referente ao interrogatório, uma vez decidindo o réu falar, também se constitui meio de prova, e não só meio de defesa. Tanto que consta no título da prova do próprio Código de Processo Penal. Cabe ao juiz interrogar, primeiramente, e as partes, depois, complementar suas perguntas. Ou o réu responde apenas ao juiz e não responde a qualquer das partes, ou silencia de forma geral, usando seu direito ao silêncio, sob pena de desigualdade na produção das provas e paridade de armas, impedindo o Ministério Público e o próprio juiz de perguntar. Nesse caso, escolheu não responder as perguntas nem do Ministério Público e nem do juiz, estão somente da defesa e dos jurados. Optando pelo silêncio seletivo, estarão sendo contrariados os artigos 186, 187 e 188 do Código de Processo Penal e o disposto no artigo 5º da Constituição Federal, ocorrendo cerceamento da acusação unicamente para uma das partes, que é o Ministério Público, configurando desequilíbrio na paridade de armas e também cerceando o próprio juiz de fazer perguntas, configurando, portanto, nulidade e ferimento do devido processo legal. Bem, para constar na gravação, eu não reconheço a nulidade. Tá? Entendo que o direito de silêncio do réu é um direito constitucional, que assegura ele, e assegura ele sim, né? Assim como ele tem a possibilidade de não responder, e de não responder nenhuma pergunta de alguma das partes, ou todas as perguntas de uma parte, não sendo também nem motivo de deferir a, por exemplo, gravação das perguntas do Ministério Público, né? Exatamente por quê? Porque não pode ser adotado, utilizado o silêncio do réu como argumento depois para pedir a sua condenação. Então, a defesa pode prosseguir, por favor. Obrigado, Excelência. Só para, antes de eu começar a fazer os questionamentos ao imputado Luiz Fabiano, eu só gostaria de deixar, então, consignado também a manifestação rapidíssima da defesa em relação a isso, dizer que a defesa comunga do entendimento de Vossa Excelência, no que diz respeito ao depoimento parcial ou depoimento seletivo, e deixa consignado que esse entendimento ele está sendo prefaciado, nada mais, nada menos,
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, através do habeas corpus 213.849, que é a mais alta corte de justiça do país. O entendimento unânime de todo o colegiado do STF é de que o acusado fala a hora que ele quer e para quem ele quiser. Nesses termos, nós encerramos a nossa manifestação e, com a vossa autorização, passamos à inquirição do réu. Obrigado. Boa tarde, Luiz Fabiano. Boa tarde. Luiz Fabiano, você começou a trabalhar com que idade? Com 13 anos. 13 anos. Tu trabalhava onde? Pra fora? Sempre trabalhou a vida inteira para fora? Sim. Tá. Tu morou a tua vida toda com teu pai, com a tua mãe? Morou apenas algum período de tempo com um ou com outro? Um pouco com meu pai foi até os 12, depois fui morar com a minha mãe. Tá. E quando tu 6 morava... meses por aí. Oi, desculpa? Fiquei uns 6 meses só na casa da minha mãe. Uns 6 meses na casa da tua mãe. Tu foi morar com ela depois que tu morou com teu pai? Sim. E durante o tempo que tu morou com teu pai, tu morou com teu pai e mais alguém? Ou E só a minha tu e ele? madrasta. Teu pai e a tua madrasta. Tá. Tu conhece a Giane mais ou menos em que época, tu recorda? Foi em final de 2014 que conheci ela. Tu tinha mais ou menos quantos anos de idade? 14, 15 anos por aí. 14, 15. Tá. E como é que tu conheceu ela, tu lembra? Na casa do irmão dela. Na casa do irmão dela. Onde a minha mãe morava. E como é que tu começou a te relacionar com ela? Levou um mês e pouco. Tá. E tu recorda quantos anos ela tinha? Ela era mais velha do que Ela tu? era maior já. Maior Ela- de idade já. Maior de idade? Sim. Tá. E vocês começaram a namorar, ter um relacionamento? Vocês foram morar juntos? Que Depois tu de pode- 2 meses fui morar junto. Foram morar juntos? Sim. Tá. E aí, nessa época aí, ela trabalhava, ela tinha Não. alguma atividade profissional? Não? Nunca trabalhou. Tá. E tu já trabalhava Sim. normalmente para fora. Vocês foram morar aonde a partir do momento que tu começou a te relacionar com ela? No Capão do Egico ali. Isso aqui é uma localidade aqui pro interior? Não, aqui na cidade. No Aqui? bairro, Capão do Egico. Um bairro. Tá. E aí vocês foram morar só vocês dois juntos? Sim. E durante quanto tempo vocês ficaram morando ali? Uns 3 meses por aí. Uns 3 meses. E depois disso vocês se mudaram? Foram pra Sim, algum fui outro morar lugar? na casa da mãe dela. Na casa da mãe dela. Tá. E durante quanto tempo tu te relacionou com ela antes dela ficar grávida do Márcio, tu lembra? Quase uns 3 anos por aí. Uns 3 anos. Por aí. Tá. E essa gravidez aí? Ela foi uma gravidez planejada? Foi uma gravidez ocasional? Ocasional. Ocasional? Sim. Tá. E depois que ela fica grávida, tu continua te relacionando com ela normalmente? Vocês se separam? Como é que Sim, foi? fiquemos juntos ainda. Morando lá na casa Da mãe dela. da mãe da dela. Tele. Tá. E aí o Luiz Fabiano, o Márcio, ele nasce e vocês continuam morando lá ou vocês vão morar em algum outro lugar? Fiquemos lá, depois fomos pra casa da bisavó dela. Por algum motivo assim especial, vocês foram lá para casa Não, cara, lá a casa era menor. Tá. Da avó dela era maior. E aí, quem é que cuidava do Márcio lá, nesse período de tempo aí? Era... Quando não era eu, era Cristino ou a Tele. Tá, e a Jane, ela continuava morando contigo? Sim, morava. Mas ela não cuidava do filho? Às vezes cuidava, quando queria. Quando queria? É. Tá, e ali, tu era o único que trabalhava? Sim. A fonte de renda, quem provinha o dinheiro para sustentar o Márcio era só tu Sim. que ganhava?
Nessa época aí, tu sabe me dizer se a Giane ela fazia algum uso de entorpecentes, se ela tinha algum vício? Eu suspeitava já Tu suspeitava É. do quê? que ela usava droga, bebia, saía, ela sumia. Isso o Márcio tinha quanto tempo? Era bebezinho? Era bebê ainda, tinha uns 2, 3 meses por aí. Tá, e como é que era a tua relação com ela, com a Giane, diante dessa circunstância? O que que tu falava alguma coisa para ela? Tu brigava com ela por conta desse comportamento? Eu falava, ela sempre dava uma desculpa. Sempre tinha uma desculpa. Tá. E como é que era, nesse período, a relação dela com o Márcio? A Giane com o Márcio? Ela se mantia afastada dele, ela não era carinhosa, ela Sim, era não- indiferente? Não queria muito ele. Até às vezes ele dava mal pra ela, não queria muito. De alimentar ele. Alguma vez ela chegou a dizer que a gravidez dela era indesejada e que ela não queria ter ficado grávida, alguma coisa nesse sentido, ou nunca falou isso? Não, Não? não. Tá. E tu, com que frequência nessa época tu ia para fora? Tu ia todos os dias? Tu ia uma vez por semana? Tu Eu ia recorda? cada 15 dias. Nessa Ia- época tu ia de cada 15 Daí dias. eu ficava mais tempo, né? Tu ficava mais tempo mais fora. tempo fora. E nesse tempo que tu não tinha ido para fora, tu ficava ajudando a cuidar do Márcio? Sim, E ela era ausente? Algumas vezes ela não estava em casa? sim, às vezes eu chegava, ela nem estava em casa, senão quando eu estava ela pegava e saía. Aí aparecia daqui um dia, 2. Tá. E alguma vez, diante dessa circunstância, assim, vocês chegaram a... Alguém chegou a denunciar a Giane para o conselho, por ela não estar sendo uma boa mãe ou uma mãe desleixada e tal, ou ninguém fez Só a nada? mãe dela. A mãe Depois, dela. da mãe dela, depois que eu me separei dela. Tá, e tu poderia dizer, se isso não te causar nenhum tipo de constrangimento, por que que tu te separou dela? E daí a gente não tinha como ficar junto mais, porque daí ela sumia e daí não queria cuidar da criança nem nada. Depois dos 3 meses, 4 meses que ele nasceu, nós se separamos. E essa separação, ela foi assim de comum acordo, foi numa boa ou foi uma separação assim Não, onde que houve... ela saía, estava com os outros, estava me traindo. Aham. E o relacionamento de vocês, assim, tinha alguma agressão física, alguma coisa ou não? Não, Não? não. Tu nunca... Da minha parte, não. E da parte dela? Também Emerson? não. Não? Ela nunca bateu em você? Não, só xingava e falava. Só verbal. Tá. E ela... E com relação ao Márcio? Ela batia, além dela cuidar mal, ela chegou a agredir alguma vez o Márcio? Não, que eu via não, porque eu não deixava. Tá, mas ela tentava pelo Sim, menos às vezes agredir? tentava dar palmada nele. Mas Ele queria mamar, daí aí ela pegava e largava ele. Tá. Tu sabe me dizer quanto tempo depois que vocês se separaram, ela começou a ter algum outro tipo de relacionamento com uma outra pessoa, conhecida por Zilda ou Lorenzo? Da Zilda não deu 3 dias. Depois E depois que nós se separamos. E o fato dela ter se relacionado com essa pessoa, essa Zilda aí, não foi também um dos motivos pelos quais tu acabou te separando dela? Sim, um pouco foi, porque já desconfiava, a mãe dela vivia com ela. Com a Zilda essa. Ah, Aí ela largou a Zilda pra ficar com a filha. No caso, a Giane. entendi. Tá. E aí tu acaba saindo de casa e deixando o Márcio morando lá com ela? Sim, E o Márcio passa a morar com quem? Só com a Zilda. a Giane e a Zilda? É. Tu sabe dizer mais ou menos quanto tempo eles ficaram morando juntos? Ali onde eu fiquei junto, perto da casa da avó dela, ali 1 mês e pouco. Depois ela sumiu. Depois ela foi pra uma casa onde tinha um velho que alugava uns quartos lá. Ela e a Zilda e a criança. Aí ela não tava deixando eu ver a criança. Tu procurou contato com ela de alguma forma nesse Sim, período? sim.
Eu ia nos parentes dela, onde ela ia antes. E ela não deixava tu ficar com o Márcio? Não, onde eu sabia que ela estava, que eu descobri, ela saía para outro lugar. Tá. E aí tu procura algum auxílio, alguém, alguma coisa para tu tentar reverter essa posição, para fazer com que tu pudesse ver o teu filho? Como é que, o que acontece? E daí eu conseguia ver ele às vezes, né? Pedi ajuda para a mãe dela para ver onde ele estava. E daí eu descobri e ia ver ele. E aí a mãe dela deixava tu ver o Márcio? Sim, porque daí ela não falava comigo, daí ela falava com a mãe dela. Aham. E daí eu fiquei morando um tempo da casa da avó dela, né? Ah, tu chegou a morar então com a avó da Giane. Sim, E aí o Márcio ia lá na casa da avó da Giane? não ia quando eu tava lá. Quando tu estava lá, não? Quando ela sumiu, né? Aham. Tá, e nesse período mesmo tu afastado do Márcio, tu ajudava ele financeiramente? Sim, ajudava quando eu via ele conseguir, eu mandava dinheiro, né? Aham. Porque até na última casa onde ela tava, eu levei as coisas, até o dono da casa viu, que tava os três juntos, os três faziam relação. Daí ela pegou e se mudou dele. Foi a última vez que eu vi ele. Antes de ela voltar de novo morar na vila lá. Certo. E alguma vez tu chegou a conseguir conversar com ela para tentar estabelecer de boa alguma guarda em relação ao Márcio, alguma coisa assim? Ou Sim, tu eu não falei teve... pra ela que eu queria daí, eu queria pegar a guarda dele. Porque do jeito que ela andava o dia inteiro na rua com a criança, pra baixo e pra cima, no colo. Ela e a Zilda, pra baixo e pra cima. Que futuro ia ter? Aí foi quando eu peguei ele e fui morar na casa da avó dele. Tem algumas informações aqui que foram trazidas para o processo que dão conta de que num determinado tempo, período de tempo, ela andava, a Giane andava juntamente com a Zilda e com o Márcio pela rua, inclusive Sim. dormindo pela rua. Isso aí procede? Sim. Tá, e tu teve conhecimento da mãe da Giane, a Telém, ter ido denunciar essa situação para o Conselho Tutelar? Sim, eu fiquei sabendo. Tu ficou sabendo? Aí, fiquei, daí foi quando ela voltou de novo e trouxe a criança. Aí ficou morando com nós ali. Ah, então foi por conta, foi depois dessa denúncia feita pela mãe dela, pela mãe da Giane para o Conselho tutelar. é que ela entrega o Márcio para a mãe dela, é isso? Sim, ela não entregou, ela deixou ali e saiu, só que daí voltou só depois de uma semana. Aí nós ficamos cuidando dele. Tá. E aí, a partir desse momento, então, depois dessa uma semana, digamos assim, é que tu passa a morar exclusivamente com o Márcio? Sim, aí quando eu peguei ele, e quando quem me ajudava era a avó dela. Quando eu pra fora, ela ficava com ele. E a Giane nem... Nem sinal tava. Nem sinal. Tá. E nesse tempo aí em que é a dona Maria Cristina, né? Sim. Nesse tempo em que ele ficava com a dona Maria Cristina para tu poder trabalhar, tu também deixava dinheiro ou deixava alimentos, alguma coisa Eu deixava assim? alimento e dinheiro antes de eu arrumava com o meu patrão adiantado para deixar para ele. No caso, se eu faltasse, ficava 2, 3 dias. No caso, eu ia para ficar 2 dias, eu ficava 5. Aí já, se alguma coisa faltasse, já deixava um dinheiro reservado. Certo. Isso durou assim algum tempo significativo da dona Maria Cristina ficar cuidando do Márcio para tu ir poder trabalhar e tal? Sim, quando nós estava com ele, ele tinha de 5 a 6 meses por aí que nós pegamos ele. Aham. Quando ele estava morando ali na cava dele. Tá. Deixa eu te perguntar o seguinte, tu resolve ir morar lá na casa do Riane. O Riane era teu irmão? Sim. É teu irmão? Era. O Riane é teu irmão por parte de pai e de mãe? É Só de mãe. só por parte de mãe? Tu resolve morar lá com o Riane a partir de que momento, assim? O que te levou a ir morar lá com ele? Que ali já estava o ambiente, ela foi morar ali também, ela e a Zilda pra ali, para não dar condição, para não estar dando ladar e coisa. E entra e sai na casa. Entendi. Aí tu resolveu sair. Claro, peguei ele e saí.
Tá. Em algum momento ela tentou te impedir, a Giane? Não, momento algum. Porque ela tava pra ganhar outro nenê. Ela estava Ela grávida. tava grávida de outra criança. Ah, Daí ela disse que nem ia ter como cuidar dele. Aí eu peguei. Aí quando eu levei. Então, basicamente, a Jane deu graças a Deus que tu levou o guri embora. Sim, tava grávida de um e tava com o outro pra baixo pra cima. E mais o quanto a preço da Zilda. Certo. tá. E aí tu, como é que tu foi parar lá no Riane? Tu chegou a conversar com o Riane? E Sim, já perguntou tinha se- conversado com ele antes, um mês antes. Já tinha conversado. Aí ele falou que não tinha problema. Que eu ajudava nos custos, coisa. Aí não ia ter problema. Certo. Tu tinha alguma vez antes, por exemplo, de tu ir morar lá com o Riane e tal, tu chegou a ter algum problema com o Riane? Sim, eu Chegou a ter tive uma algum- discussão com ele antes. Até foi quando ele tinha ido preso ainda. Que daí ele falou que me acusou eu e minha mãe de ter falado que nós tinha caguetado ele, que ele tinha uma arma. Aham. E aí ele acabou brigando contigo? Sim, nós ficamos um bom tempo de mal. Discutimos e ficamos um bom tempo sem se falar. E depois como é que vocês restabeleceram? Pois não? Desculpa atrapalhar, mas por causa da qualidade da gravação, se o senhor e o Luiz Fabiano puderem ficar mais próximos do... Se puder chegar um pouquinho mais para frente, Luiz Fabiano. Pela qualidade da gravação. Tá? Deu? Obrigado. Imagina. Tá, e aí depois vocês voltaram a se dar, ou tu e o Riane, como é que Sim, se daí- estabeleceu essa aproximação de vocês? Daí quando a minha mãe faleceu, aí voltamos a se dar de novo, aí botamos uma pedra no caminho. Aham. Em cima daquela história ali, porque nos fatos ele viu que não tinha nada a ver do que ele tinha falado. A Certo, acusação que ele tinha feito. certo. Aí tu resolve morar lá na casa do Riane com o Márcio. Sim. Tá. Tu consegue me descrever assim como é que era a casa? Se era uma casa grande, se era pequena? A casa do Riane. Não era muito pequena nem muito grande, mas era maior que a casa que eu tava, né? Uhum. Tinha umas 4, 5 PS por aí grande. Tá. Tu recordas quem é que morava lá na casa? Sim, era seis adultos. Era o Riane, a Roberta, o Paulo, o Gabriel, o Henrique e o Thiago. E além do Márcio, tinha alguma outra criança? Tinha a filha dele, a Maria Vitória. A Maria Vitória. É a pequenininha. Nenê era. Tá. Mais nova que o Márcio. Ela era mais nova do que o Sim, mais Márcio, nova Maria que o Vitória? Márcio. Tu sabe dizer mais ou menos quantos anos ela tinha? O Márcio tinha 1 ano e 11 meses, né? Eles eram uns 2, 3 meses, uns 4 meses antes. Ela era mais que nova do que ele. ele. É. Tá. E aí, tu tinha algum quarto separado lá? Tu tinha um quarto, o Márcio tinha outro? Não, o meu era o mesmo do Márcio. O teu Ele era o dormia mesmo? comigo, era o mesmo quarto. Tá. E eu te pergunto o seguinte, quem é que cuidava lá da casa, por exemplo? Quem é que era a Roberta, a tua Roberta. cunhada? É minha cunhada, a Roberta. E ela cuidava da Maria Vitória, da filha dela, Sim. a Roberta? Sim. E ela também ficava cuidando do Márcio ou quem cuidava do Márcio era você? Não, quando eu tava ali era eu. Daí eu ajudava ela. Daí quando eu ia pra fora, quem ficava responsável cuidar era ela, porque daí o Riane trabalhava O Riane trabalhava com o quê? na lenheira ali. E onde é que era essa lenheira? Ali na casa onde nós morava. Ah, era na própria É, casa na onde própria vocês casa. moravam. Sim. Tá. Deixa eu te perguntar o seguinte. E quem é que trabalhava na lenheira ali? Era só o Riane ou tinha mais alguém? Tinha mais uns 3. Mais 3 pessoas? Tá. E tu não trabalhava na lenheira com o Riane, já que o Riane tinha uma lenheira ali? Só quando não tinha serviço pra fora, às vezes eu ajudava ali.
Tu ajudava ali? Às vezes ajudava ali. Quando não tinha serviço para fora. Tá. Quando não arrumava. Mas a tua atividade mesmo preponderante era ir para fora para trabalhar. Sim, até o que eu ganhava era mais, né? O que tu ganhava para fora É. era mais. Trabalhando para fora eu ganhava mais que ali. Tá. Mas quando tu não tinha serviço para fora, por exemplo, tu acabava ajudando o teu irmão, o Riane, ali na lenheira? Sim, eu trabalhava ali. E ele te pagava alguma coisa? Pelo... Sim, ele me pagava porque ele era só empregado. Ah, ele era o responsável. Ele era mas o responsável da casa ali, que ele morava ali. Aham. Mas a dona da lenheira era outro. Tá. E com que frequência tu trabalhava para fora, Luiz Fabiano? Assim, tu ia toda semana, todos os dias, tu ia de quando em quando, assim, tu sabe me dizer mais ou menos? Se ficava muito, entre 3, 4 dias na cidade, era muito. Tu passava praticamente o tempo inteiro Mais para pra fora? fora. Mais para fora. Vai pra fora. Tá. Tu tinha algum lugar assim que tu trabalhava com mais frequência? Tu tinha alguém assim com que tu trabalhasse com mais frequência ultimamente ou não? Tipo o dono de uma fazenda, o dono de um... Sim, tinha. Tu tinha? Tinha. Naquela semana ali ou naqueles dias que antecederam aí o falecimento do Márcio, tu estava trabalhando especificamente para alguém? Tava, pro seu Angelino João Cassol. E já fazia tempo que tu trabalhava para o seu Cassol ou não? Sim, desde 2015. Desde 2015? Sim. Tá. Então e era sempre no mesmo lugar? Ele tinha alguma propriedade rural? Ele tinha vários lugares ali. Ele criava gado, ele tinha lavoura de arroz, tinha fazenda. Isso aqui em Alegrete? Sim, em Alegrete, em Quaraí. Tá. E tu chegava a ficar, qual foi o máximo de tempo que tu chegou a ficar trabalhando para fora sem vir para a cidade? Depois que o Márcio nasceu, mais de 2 semanas. Depende do serviço, né? Aham. Às vezes 20 dias, 30 dias. E nesse tempo aí que tu ficava fora, os responsáveis pelo Márcio eram o Riane e a Roberta? Sim. Tá. Durante esse período todo aí, que o Riane e a Roberta ficavam responsáveis pelo Márcio, algum momento a Giane apareceu lá para saber do Márcio? Não. Não? Momento algum. Ela tinha conhecimento de que o Márcio estava morando contigo? Sim, ela tinha porque o conselho andava lá. O Riane e a Roberta tinham me falado que o conselho estava lá no dia que eu não estava. Então o conselho sabia que o Márcio estava contigo? Sabia porque a sogra do Riane, no caso a mãe da Roberta, ela morava junto com uma das mulheres do conselho. E o Márcio dormia lá às vezes, quando eu não estava. Ah, entendi. Tá. Nós temos aqui algumas informações do processo, Luiz Fabiano, que eu queria que tu dissesse se são verdadeiras ou não, que dão conta de que em alguns lugares que tu ia para trabalhar para fora, por vezes tu levava o Márcio se aquele lugar tinha condições de hospedar o Márcio, ou tinha condições, por exemplo, de tu deixar uma alimentação para o Márcio. Isso procede ou não? Não. Não? Não. Eu não sei se tu entendeu a minha pergunta. Todas as vezes que tu foi trabalhar para fora, todas as vezes, tu nunca levou o Márcio contigo? Não. Eles sempre ficaram, então, aos cuidados na cidade? Na cidade. Tá. E tu não levava o Márcio junto contigo por quê? Porque tu ia estar para fora, no campo, ia estar... Sim. Não teria como alguém cuidar dele, Não tinha é isso? quem ficar cuidando dele. Entendi. O Riane e a Roberta, alguma vez ficaram sem dinheiro para comprar algum alimento pro Márcio, para comprar alguma fralda, para gastar com qualquer necessidade que o Márcio precisasse? Não. Momento algum. Não? Não. Tu utilizava esse dinheiro de adiantamento com qual finalidade? Era para deixar para gastar com o Márcio? Sim. E às vezes ajudava ele por causa da pequena dele, né? Que ele tinha pequena também, era mais nova, daí tinha que comprar a fralda, e daí nós tinha um leiteiro que pagava, todos os meses tinha que pagar, né?
Aham. Certo. Tá. Eu pergunto para ti o seguinte. Tu tem informações aqui no processo que dão conta de que o Riane fazia uso de droga. Eu pergunto para ti se isso é verdade ou não. Sim, isso é verdade. Ele fazia uso de que tipo de substância? Sabe dizer ou não? Qualquer droga, bebida, Mas afora a bebida, por exemplo, maconha, cocaína, maconha, crack, pedra, pó, ele usava? qualquer uma delas. Tu sabe me dizer com que frequência ele usava isso? Quando ele tinha dinheiro? Quando ele tinha dinheiro? Sim. Ele recebia por mês, por semana? Final de semana. Por final de semana? É. E aí ele fazia uso desse entorpecente quando ele pegava o dinheiro? Sim. Tá. Também tem uma informação, especula-se que nesse tempo ele também vendia droga, não só usava. Tu tem conhecimento a respeito desse fato ou não? Sim, que quando eu fui parar ele já estava vendendo. Aí ele falou que tinha parado. Alguma vez você viu ele vendendo? Eu vi ele falando com o tal de Gerson. Esse Gerson era alguém próximo a ele Era lá? amigo dele, depois acabou trabalhando lá, Na lenheira? na lenheira. Ele arrumou serviço pro Gerson. Tá, esse Gerson, tu chegou a conhecer ele? Tu sabia alguma coisa dele a respeito? Eu vi ele ali no dia a dia, quando eu tava ali, né? Tem uma informação que diz respeito que esse Gerson, inclusive, teria vindo fugido de algum Sim, lugar. ele tava foragido de Brasília, ele baixou a Santa Catarina. De carro. E depois ele veio acabar parando aqui. Sim, depois ele veio parar ali. Mas ele trabalhava na lenheira ou ele ia só na lenheira lá Ele para pegar começou com lenha? amizade, ele comprando droga, fumar, depois ele arrumou um serviço. Tá. Esse Gerson, quando foi ouvido, ele disse que uma vez ele teria flagrado tu sendo bruto, sendo ríspido com o Márcio. Inclusive ele teria te aconselhado, teria conversado contigo e teria dito, olha, não seja assim com teu filho, seja mais amoroso e tal. Isso é verdade? Não. Nunca aconteceu Não. isso aí? Porque era raro eu ver ele ali, era só de cruzado quando eu via eles ali. Tinha mais alguém ali que frequentava a casa ali do Riane, assim? Alguém que convivesse, por exemplo, contigo, com o Márcio, com a Roberta, com o próprio Riane? Ou não tinha, assim? Alguém de visitar? Não, os parentes dela só. Só os parentes dela? Parente, amigo dela. Uhum, Mas quando eu não tava. E o mais quando eu não tava. certo. Tu fazia algum uso, assim, de entorpecente, alguma coisa, Luiz Fabiano? Eu usava antes. Tu usava antes? Antes. Qual foi o período em que tu chegou a usar? Tu lembra? Foi antes de tu ir morar lá no Riane ou foi... Quando tu disse foi Não, antes... bem antes de o Márcio nascer. Ah, foi bem antes Bem do antes Márcio nascer. E depois que ele nasceu, tu não usou mais? Pode dizer que não, só álcool. E cigarro. Aham. Não, mas eu me refiro à droga mesmo, assim, a cocaína, maconha, Não. alguma coisa. Não? Não. Mesmo o teu irmão fazendo uso, Sim, que daí... era uma questão dele. Sim. Tá. Eu queria perguntar para ti o seguinte, na semana ali que antecedeu o falecimento do Márcio, Luiz Fabiano, eu queria te perguntar se tu recorda quais os dias que tu foi para fora, se tu foi para fora, quais os dias que você ficou em casa, tá? Primeira coisa é isso. Tu lembra, por exemplo, se segunda-feira, tá, o Márcio faleceu num domingo,
na segunda-feira, se você foi para fora ou se você ficou lá na residência, lá na lenheira, ficou por lá? Eu me recordo que segunda eu fui e voltei. Tu foi e voltou? Segunda-feira. Tu foi para onde? Pra fora. Mas qual lugar? Foi trabalhar para quem? Pro seu Angelino. Pro mesmo cara que eu trabalhava. Tá, e tu foi como para fora? Ele te buscou? Ele sempre me pegava lá de manhã. Tu lembra que horas tu Sim, saiu mais ou às menos? 7 horas por aí. Era o horário que normalmente saía? E às vezes era 7. Quando era no lugar mais longe, 5 horas da manhã. Aham. Sim. Tá, mas nessa segunda-feira tu recordas de ter saído por volta das 7, é isso? Por aí. Tá, e tu lembra se o Márcio estava em casa, estava dormindo, estava Tava pousando dormindo. na casa? Estava dormindo. Tava dormindo, tava em casa. Ele ficou dormindo. Ficou dormindo. Tá. E aí tu ficou para fora ou tu retornou depois de um tempo? Eu fui e voltei de noite. Tu lembra que horas tu voltou mais ou menos? Por umas 6 horas, 7 horas por aí. Era o horário normalmente que tu retornava? Sim. Tá. Quando E não tinha muito serviço. E o seu caçol te deixou de novo em casa? Deixou ali. Tá. E aí quando tu chegou em casa, qual foi a dinâmica assim? O que tu fez? Tu lembra? Se o Márcio estava em casa, estava dormindo, estava acordado ainda? Se já tinha tomado banho, se não tinha tomado banho, Tava se já sentado, tinha ele comido? tava sentado na área de serviço ali. Tava parado brincando. Tava parado brincando. É. Tá. Ele é a Vitória, a pequenininha que tava na Enserra. Tá. E tu sabe dizer se ele já tinha tomado banho, se ele estava trocado, Não. se ele estava de fralda? Hã? Não. Não o quê? Não tinha ainda tomado banho nem nada ainda. Não tinha? Não. Eles estavam esperando tu chegar para tu fazer isso aí Sim, ou eles não? estavam sentados dentro de casa. Não, eu Tomando digo, mate. mas o Riane e a Roberta, eles estavam esperando você chegar, eles sabiam que tu ia chegar naquele horário ou Sim, não? pelo horário que tava, já era para ter dado banho. Mas não tinham dado. Não. Tá, e aí o que tu faz? Tu entra em casa, tu brinca com ele, tu fica com ele, tu vai dar banho, isso que eu quero saber, o que tu Aí fez? eu fui dar banho nele, trocar de roupa nele. Aham. Aí troquei de roupa nele, dei banho. Era o que normalmente tu fazia quando Sim. tu chegava. Sim, às vezes quando ele tava sujo eu trocava ele. Tá. Aí eu fui dar uma mão pra ele. Tudo isso tu mesmo que fez. Sim. E aí eu te pergunto o seguinte, tu nesse dia aí, na segunda-feira, tu chegou a ver ele machucado, ele apresentava algum machucado, alguma coisa? Só no braço, na perna. Apresentava Na perna? na perna? É. Tá. E isso te chamou a atenção ou não? Sim. Várias vezes já. Aí eu perguntava pro Riane, o Riane sempre me dava desculpa. Eu perguntava pra ele o que houve. Não, ele caiu, coisa. Mas nessa segunda-feira tu chegou a perguntar para ele o que tinha acontecido ali na perna do Márcio? Sim. E ele te falou o quê? Me deu desculpa, que não tinha caído, tava brincando. Uhum. Foi pegar o cachorro, caiu. Mudou de assunto. Tá. E o Márcio estava bem assim ou não? Tava. Tava normal? Tava não? brincando, tava ele agarrando a escada, sentadinho. Certo. Ele não se queixou nada pra ti, assim, não? Só da perna, que daí eu fui pegar ele tocou na perninha dele. Aham. Tá. E tipo, o Riane e tal, Roberta, estavam normais contigo? Sim, normal. Tá. Eu queria te perguntar o seguinte, o Riane, como é que era a relação dele com o Márcio? Olha, na minha frente era uma. Né? Porque aí quando eu chegava, falava com o Márcio, aí ia falar com ele olhava pro Riane, enchia os olhos d'água. Aí eu perguntei se ele dava no Márcio. Aí o Márcio apontou o dedo para ele, para Roberta. Tá, mas eu te pergunto o seguinte, alguma vez tu chegou a ver o Riane, por exemplo, batendo no Márcio, maltratando o Márcio, xingando o Márcio, fazendo alguma coisa que pudesse... Só falando, xingando Xingando? e botando de castigo. Isso mesmo na tua frente? Sim.
Porque quando eu cheguei, ele nem viu que eu estava chegando de fora. E isso aconteceu mais de uma vez? Sim. Tá. Alguma vez tu viu o Riane sendo agressivo com mais alguma outra pessoa dentro da casa onde vocês moravam? Sim, da própria várias casa vezes. dele? Sim, vi várias vezes quando ele bebia. Quando ele recebia no final de semana. O que tu já viu, por exemplo? Tu já viu ele agredindo a Mulher dele, a Roberta, o outro cara que estava lá, ele deu pau. Tem uma informação aqui no processo de que a Roberta estava grávida e que perdeu o nenê por conta da agressão do Riane, não sei Sim, isso daí foi antes deles. Eles iam por esse lugar onde eles moravam. É, É. isso aconteceu. Eu acho que sim, porque daí eu morava com a minha mãe, foi na época que eu morei com a mãe, né? Ah, tu ficou sabendo. Mas eles então. moravam lá na vila. Certo. Tá, mas de tu presenciar alguma cena assim dele agredir ou ser ríspido com a Roberta, ou até mesmo com a filha dele, a Nenê, isso tu chegou a ver alguma vez? Sim, sim. Até comigo ele era quando ele... Tu contrariava ele era Mas de partir para cima para alguma agressão? só a mulher dele, Tá. a Roberta. E isso aí ele estava, quando acontecia essa situação, ele estava embriagado ou ele Sim, estava sim. drogado? Sim, era uma pessoa. Ele bêbado, drogado era outro. Isso acontecia com mais frequência em dia de semana ou final de semana? Final de semana. Final de semana? É, quando ele tinha dinheiro, né? Porque quando dava na teia dele, ele fazia o que queria. Nem trabalhar ele não ia às vezes. Tá. E deixa eu te perguntar. Terça-feira, tu foi trabalhar, tu ficou em casa? O que tu Tava em casa. Tava em casa? Tava. Tu passou o dia inteiro em casa? O dia inteiro em casa. E tranquilo com relação ao Márcio? Sim. Tá. Quarta-feira, tu ficou em casa também Sim. ou foi trabalhar? Fiquei em Passou casa. Também o Márcio? Normal. Normal. Quinta-feira, tu fica em casa ou tu vai trabalhar? Fui trabalhar. Tu foi trabalhar. Fui trabalhar. Foi lá pro seu caçol? Sim. Tá, o seu caçol, a exemplo das outras vezes, foi te buscar. Sim. Porque ele sempre, como sempre. Certo. Chegou lá por volta das 7, Dano? É, por aí. Tá, e aí tu passa o dia inteiro trabalhando nessa propriedade? Eu fui na quarta, quer dizer. Na quarta trabalhar. Tu foi na quarta-feira? Eu fiquei o dia inteiro, voltei de noite. Na quarta? Na quarta de noite também. Posou em casa? Posei em casa. Tá. Tu notou alguma coisa de diferente na quarta-feira, quando tu voltou do serviço lá, em relação ao Márcio, ou não? O de sempre. Sim, eu digo, mas alguma coisa que pudesse... Ah, o Márcio está machucado de novo, o Riane está... Ou não, ou nada que tenha te chamado a atenção. O normal do dia a dia que eu via ele. Aham. Ele te recebeu bem, o Márcio? Sim, sim, ele até veio correndo me abraçar ainda, ele me esperava sempre na porta. Tá. Daí eu fui tomar banho, troquei, ele já estava de banho tomado, eu fui trocar a roupa dele. Eu fui trocar as fraldas dele. Tá. E aí aí quarta-feira foi isso. Sim, Quinta-feira, tu foi trabalhar então? fui. O seu Genino foi te buscar. Sim, Aí tu passa o dia inteiro fora de quinta-feira? sim. E tu retorna para casa no mesmo horário, aquele horário habitual dele te largar lá? Sim, nem era para 6h30, ter vindo, era para me ter ficado lá. Mas aí tu voltou na quinta-feira? Sim. Tá. E aí, na quinta-feira de noite, a hora que tu chega, ou à tardinha, enfim, tu seguiu a tua rotina normal ou aconteceu alguma coisa? Tu chegou nesta quinta-feira a bater em algum momento no Márcio? Sim, quando eu fui trocar nele. Quando tu foi trocar ele? Fui dar banho nele. Tá. Tu bateu nele aonde e como que tu bateu nele? Com uma varinha. Aonde que estava essa No varinha? braço? No braço? Sim, no braço. Tá. Eu vou te mostrar uma foto aqui, eu quero que tu me diga se foi isso aqui. Pode ser.
Vou te mostrar uma foto aqui, tá? Eu só queria que tu me confirmasse se eventualmente foi essa ou não. Sim, Essa aí. Foi essa aí? sim, Tá, pode tirar. E isso aí tu fez com uma vara. sim. Tá, e eu te pergunto o seguinte, por que que tu fez isso? Ele não queria, eu fui trocar de roupa dele e não queria botar a roupa dele, tava frio. Tá. E aí tu te irritou alguma coisa? Sim, eu fui pra dar no chão, no lado da cama, e pegou no braço dele, acabou pegando no braço. Aham. No braço dele. Tá, e aí? Aconteceu isso e depois? Depois fui de mamar pra ele, brinquemos ali. Tá. Já era umas 8 horas por aí. Aí brinquemos por ali, ele comeu boia depois ele dormiu. Tá. Aí, sexta-feira, Fui trabalhar. tu foi trabalhar de manhã, tu foi De manhã. trabalhar da tarde, Fui de manhã. tá. E aí, tu passa de manhã pra fora. Sim. Na sexta-feira, aliás, tu Sim. passa sexta e volta sexta ou tu volta Não, quando? voltei só domingo, quando deu a ocasião. Tu voltou só no domingo? É. Tá. E tu também tava lá no seu cassol? Sim. Tava lá fora. Lá fora. Tá. E aí eu te pergunto o seguinte, o que aconteceu lá fora? Como tu ficou sabendo dessa situação que teria acontecido com o Márcio? Eu estava trabalhando, tirando lenha. Daí o seu Cassol me disse que tinha ligado pra ele que o Márcio estava passando mal. Quem que ligou para O seu Riane. cassol? O Riane? É. Ele te disse mais ou menos que horas houve essa ligação do Riane? 5 horas, 5 e pouco, por aí. Assim? 5 e meia, por aí. É, porque era meio longinho, é 20 quilômetros da cidade. Né? Aham. Aí nós estava terminando de fazer o que nós estávamos fazendo e vimos embora. Mas o seu cassol chegou a te dizer que o Riane havia ligado àquele horário ou Não, o seu foi a cassol? hora que ele pegou o telefone que ele viu. Ah, o que o seu cassol que viu. o seu Cassol viu que estava na caminhonete o telefone dele. Tá. Mas ele não comentou contigo que horas, desde Não, que horas estava a ligação? Certo, ali foi, no mínimo foi mais cedo, né? Porque foi aquela hora que ele me avisou que ele viu. Aham. Foi, Tá. foi bem mais cedo, né? E o que ele falou pra ti? Tu lembra, assim, Ele quais me foram as disse que palavras tinha que ele te avisado disse? ele, ligaram pra ele, que era pra mim ir pra cidade, que o guri tinha passado mal. Só isso? É. Até no caso, nós nem ia vir naquele dia. Né? Vinha lá na terça-feira. Aham. E aí vocês acabaram vindo... Vindo no mesmo dia, no domingo. Tá, e tu veio do jeito que tu tava, ou seja, Sim, com do a mesmo roupa que tu jeito, tava? da mesma roupa que eu tava, suja. Tu lembra mais ou menos? É 20 quilômetros daqui, tu disse? É, 20 quilômetros daqui. Tá, da cidade. e veio quem? Veio só tu e o seu Só eu e Angelino? o seu Cassol. Só o seu cassol. É. Tá. E aí, o que aconteceu ali? Tu chegou na tua casa, tu recorda que horas vocês chegaram? Que horas eram o quê? 6 horas? 6 Ia ser 6 horas. 6 horas por aí. Aham. Aí ele me deixou, já ia fazendo a volta na quadra, assim, antes de chegar na casa dele, porque ele mora bem perto daqui. Eu Aham. morava aqui, ele já estava metade do caminho. Daí eu liguei pra ele, que se tivesse como ele me dar a carona pra me levar a criança pro médico. Porque a criança não estava nem acordada. Tá, mas Tava aí... em cima de um tonel, pelada, machucada daquele jeito. Aí ele voltou. Tá, mas para mim, para os jurados, sobretudo, entenderem, tu entra dentro de casa, é que eu não conhecia a casa. Então, esse tonel ficava do lado de dentro Sim, de sim. casa, do lado de fora, como é que é? Ficava na área de serviço, pro lado Na- de fora da casa. Pro lado de fora da pro lado casa. de fora. Tá. Mas ele estava deitado nu. Sim, pelado, em cima do tonel. Com um brasilite em cima. E onde é que estava o Riane e a Roberta? A Roberta tava com ele, Com o Márcio? com o Márcio. E o Riane? E o Riane tava no Riane, eu não sabia onde ele tava. Aí eu vi a criança naquele estado, aí eu pedi o telefone dela, pra me ligar, que eu tava sem telefone. Aí eu liguei pro seu Angelino. Mas tu não perguntou para ela? Sim, o eu que que perguntei tinha onde tava, ele acontecido? falou, não, ele tá ali dentro. O que aconteceu? Não, foi uma convulsão, coisa. Eu digo, tá, mas por que a criança tá com a boca suja de sangue então? Não, que nós tinha colocado na colher pra não engolir a língua. Aí eu passei uma água na boca dele, Tá, enquanto o seu Cassol voltava. eu quero te mostrar umas fotos aqui. Vou te mostrar.
Vou te mostrar umas fotos aqui. E eu queria que tu me dissesse se foram essas fotos que tu viu o Márcio. Isso. Quando tu viu o Márcio, então, ali na tua casa, ele já apresentava... Bota aquela foto onde aparece ele de rosto inteiro, por gentileza. Não. Onde aparece ele de frente, doutor. Bom, a primeira pergunta que eu te faço. Na quinta-feira, quando tu viu o Márcio não estava desse jeito? Não. Não apresentava nenhum tipo... Assim não. Não? Não. Tá. Isto aqui, então, quando tu só vai enxergar ele desta forma a partir do domingo, quando Sim. tu vai até a casa e vê ele, é Sim, isso? no domingo. No domingo. No domingo. Tá. E aquela lesão que aparece na perna dele, que é uma espécie de um corte ali, também foi no domingo, No que tu domingo. viu? No domingo. Também no domingo. Sim, no domingo porque estava saindo sangue. Realmente daí e da boca dele. Estava saindo sangue da boca dele. Da boca dele. E ali tu chegou a ver se ele tinha perdido o dente mesmo? Sim, ou tu nem... ele não tinha dente. Porque daí quando eu passei, ela lavei a carinha dele, né? Ele já estava desacordado. Meio acordado, desacordado. Ah, Daí eu lavei ali a perninha dele, passei uma água, botei uma roupinha nele. aham. Isso tudo tu fez antes de levar para o Sim, hospital? antes enquanto o seu Angelino chegava. Porque daí ele deu volta da metade do caminho, né? Tá. Pode tirar. E aí, quem é que vai pro hospital contigo? Eu, Contigo o e seu com o Angelino Márcio? e o Thiago, o outro rapaz que estava lá. Esse Thiago estava lá na Tava casa? lá, tava lá. Tá. E chegou a... Tu chegou a perguntar para o Thiago no meio do caminho, alguma coisa assim, o que tinha acontecido? Sim, ou eu tu nem- perguntei, ele falou que não estava no momento, né? Que ele não tinha chegado ainda. Que viu aquilo ali e não me disse mais nada. Tá. E aí o Márcio vai contigo dentro Sim, do vai carro? comigo no colo. Vai contigo Vai no comigo colo? no colo. Tu vai no banco da frente, Da banco de frente, trás? vai eu e o seu Angelino no banco da frente. E ele tinha ido no banco de trás da caminhoneta. Tá. E aí tu chega até o hospital? Até o hospital. Aonde ele desce, eu alcanço o Márcio pra ele, porque daí eu tava no banco da frente. Aham. Daí ele entrou correndo e nós entramos junto. Tá. E aí o pessoal ali começa a atender o Márcio. Sim, o pessoal da atendeu, perguntava o que enfermagem. tinha dado. Eu falei que não sabia, que eu tava pra fora. Aham. Tá, então tu não consegue conversar com o Riane a Sim. respeito dos fatos. Não. Tu não conseguiu conversar com o Riane. Não. Tá. Lá no hospital, tu recebe a visita do conselho tutelar ou não? Sim. Era um conselheiro e uma conselheira, é isso? Não, era dois rapazes. Dois rapazes. Dois rapazes. E Era ali- dois senhores já. E ali tu tem a oportunidade de conversar com eles, Sim, explicar conversaram o que tinha comigo. acontecido? Primeiro eu conversei com a brigada. Primeiro tu Que a conversou. brigada tava ali e me levou pra dentro pra conversar com eles. Ah, e aí, o que eles questionaram, tu lembra disso? Eles me perguntaram o que tinha acontecido, eu falei no fato, o que houve, onde eu tava, o que eu contei, o que eu vi ali no momento. Aham. Aí no momento até que eu tava ali, quando cheguei, eu fui tentar ir ali pra ver se eu achava a tia dele. Que no caso eles falaram que eu ia ter que ficar ali. Tá. Aí me disseram que a mãe dele tava num lugar e não tava. E eu fui lá ver. Aí eu voltei e a polícia queria falar comigo e o conselho. Tá. E aí tu prontamente Sim, eu falei o que estava acontecendo. O que aconteceu, né? Sim. E eu te pergunto, depois de um determinado tempo ali, os conselheiros acabaram te levando para casa para tu Sim, poder tomar primeiro um me banho, levaram ter trocado- pra brigada pra me dar meu depoimento. Né? Os conselheiros Os foram conselheiros juntos. de noite. Eles me levaram. Tá. Daí eu fui lá, dei meu depoimento, aí me liberaram, aí me levaram pra casa pra me trocar de roupa, mudar de roupa, pra me voltar pra ficar com o Márcio. E tu voltou para o Eu hospital? voltei pro hospital de novo. Tá. E aí tu recorda se alguém te deu alguma informação, alguma coisa a respeito do estado do Márcio? Não, aí e tal? depois já não achei mais ninguém. Nem
até no caos que eu fui pra casa, trocar de roupa e pegar uma roupa pra ele, que os médicos tinham pedido, já não tinha mais ninguém em casa. Nem o Thiago, já que tava comigo, já não tava mais. O Riane não tava? Não tava nenhum em casa. Ninguém? Ninguém. Tá. Aí tu recebe a notícia que o Márcio havia falecido de madrugada, é isso? Sim, quando eu cheguei de volta, ele já tava ocupado, ele tava coisa. Eu fiquei um tempo ali, aí depois ele começou com a médica ali na volta, aí depois ele começou a passar mal. Aí mandaram eu sair pra fora da cela, da sala onde ele tava ali. Uhum. Que daí eu depois não vi mais. Certo. Fabiano, na segunda-feira, tu fostes lá na casa da Telen? Sim, depois que teve o do domingo, sim. Que quando eu fui avisar ela, né? O que aconteceu lá? Me Eu conta. cheguei lá, ela me perguntou o que estava acontecendo. Eu falei que o Márcio tinha falecido, coisa tal, que eu fui para fora, coisa. Mostrei o papel que eu tava com o depoimento que eu dei na polícia. Quem é que apareceu lá na casa da Telen? 2 despertou e o delegado. Eles tinham um mandado de prisão contra ti? Não, que eu visse nenhum, que eles só mandaram botar a mão para trás, me algemaram, com a pistola na mão e falando para me assumir. Eles em algum momento te disseram, olha, tu tá preso, tu tem direito a um advogado, Não. direito a permanecer em silêncio. Eles Momento nunca algum. te cientificaram dos teus direitos. Momento algum. Eles perguntaram se era da tua vontade ir para a delegacia? Não. Realmente só chegaram, me dentro de casa, me algemaram, me tiraram para fora e mandaram o pessoal que estava pro lado de fora entrar para dentro, que não era com eles. Que idade tu tinha na época? 19, 18 anos. Tô com 23 agora? Então tu recém era maior de idade. Sim. E o que os policiais queriam de ti? O que eles falavam o tempo todo? Que era para me assumir que eu tinha matado a criança, meu filho. E o que tu dizia para eles? Eu falei, como é que eu vou assumir que se não fui eu? Para onde é que eles te levaram? Para a delegacia? Em algum momento eles removeram as tuas algemas? Não, sempre uma algemada. E lá na delegacia o que aconteceu? Eu cheguei, eles me botaram sentado numa mesa, que era para me assumir. Que se eu não assumisse, eu ia me foder mais. Falando, me obrigando a assumir um bagulho que eu não fiz. No momento, algum ele me disse que se eu queria ficar quieto ou não. Ele te deu a opção de escolher um advogado? Não. Eles permitiram que tu deixasse a delegacia, se tu quisesse sair? Não, momento algum, porque eu fiquei algemado ali um pouco, aí depois me levaram lá para baixo, para uma cela lá. Aí de lá depois me trouxeram de novo. Sem Aí, ó, mandato de prisão, sem coisa nenhuma. Sem nada. Sem advogado, sem nada. Tem uma certa altura que o delegado chama um advogado lá. Tu conhecia aquele advogado? Nunca. Nunca vi falar, nem ver. Era um advogado da tua confiança? Nunca vi. Confirma que foi o delegado quem chamou esse Sim. advogado. O que esse advogado te disse? Me disse que eu tava fudido. Com essas palavras. Sim, Só isso. Esse foi o Sim. conselho do advogado pra ti. sim. Falou que não tinha nada que fazer. Ele estava presente quando tu foi interrogado pelo delegado? Não. Ele chegou depois. Ele chegou antes de eu ir, antes dele me levar para fazer o corpo de delito. Então ele não estava presente no teu depoimento? Não. Tu fez esse depoimento na delegacia de livre e espontânea vontade ou foi sob coerção? Não, que eles estavam falando que era para me assumir, senão ia piorar, ia me largar num lugar pior. E por que tu ficou na delegacia?
Daí eu já não sei. Eu fiquei ali algemado, depois fiquei até de noite ali. Foi contra a tua vontade. Sim. Em momento algum me disseram que eu não podia ficar ali. Desde que me prenderam lá embaixo. Tá. Agora eu te pergunto o seguinte. Tu disse que o Rian se tornava um cara violento quando bebia. Sim, E ele bebia bastante. sim. Sabe me dizer se o Riane tinha problema com a polícia? Sim, tinha. Por quê? Quando ele bebia, ele não aceitava nem que falasse um ai. Já tinha ido preso por bagulho de porte de arma. Daí já tinha mais um mistério que ele tinha matado um ou tentou matar um. E naquele final de semana que houve essa questão com o Márcio, tu tem conhecimento se ele recebeu dinheiro, se ele bebeu, como é que ele estava em casa? Sim, porque ele ia receber, o dia que eu fui pra fora ele ia receber. Porque ele recebia na sexta, ele foi buscar, ele ia pegar dinheiro, que ele tinha pegado um dinheiro, não sei da onde. E ele recebia de sexta, e não era sexta, era sábado, dali, do patrão dele. Então, no final de semana que tivemos esse trágico incidente com o Márcio, Sim, era raro quando ele não bebia. ele estava bêbado. Sim, era raro. Porque... Sabe me dizer onde é que está o Riane hoje e por quê? Não, até onde eu sei, eu fiquei sabendo que ele tá preso. Preso? Tu sabe É. por que ele está preso? Parece que foi um homicídio. Ou tentativa de homicídio, uma coisa assim. Mas está preso. Diz que tá preso. Obrigado, Luiz Fabiano. Luiz Fabiano, Sim. o seguinte, tu disseste que no domingo de noite tu foi levado pela brigada e pelos conselheiros tutelares para a delegacia para prestar um depoimento, é isso? Eu fui pelo conselho. Tu foi E a brigada. e a brigada. Quem falou comigo no hospital foi a brigada primeiro. Tá. Mas tu teve a oportunidade então de dar um teu primeiro depoimento? Sim, eu falei, eu Antes do dei. delegado Sim, te eu prender dei. segunda-feira. Sim, tava até o delegado titular antes. E nessa ocasião aí, tu deu o teu depoimento espontâneo, aquilo que realmente tinha Sim, acontecido. sim. Foi isso? Sim, ele me perguntou o que aconteceu, dos fatos eu falei. Mas aí, quando tu deu esse depoimento, tu estava na presença dos conselheiros. Sim, o conselheiro tava ali na delegacia já. Tá. Já na segunda-feira, quando tu dá esse teu segundo depoimento, que o delegado disse que tu confessou a morte do teu filho, que tu tinha batido nele, porque tu tinha te irritado com o choro da criança, tu tinha perdido a cabeça e tu tinha dado paulada nele. Esse depoimento aí que ele alega que tu deu, tu estava sem a presença de advogado e sem a presença de qualquer tipo de conselheiro. Sim. Tá. O teu irmão, na segunda-feira, o Riane, ele deu um depoimento para o delegado de polícia também? Eu não posso dizer porque eu não vi, né? Não. Não vi. Tu não sabe se o depoimento que o Riane deu, quando o Riane deu para o delegado, para a polícia, se o Riane estava acompanhado de advogado? Tava, parece que depois que eu descobri, passou o tempo, parece que tava. O advogado dele. Quer dizer que o Riane foi dar o depoimento dele com o advogado dele. Sim. Tá. Em algum momento, quando tu é ouvido pelo delegado nesse teu segundo depoimento, o delegado te pergunta da possibilidade do Riane ter agredido o Márcio ou da Roberta ter agredido o Márcio ou em momento Não. algum? O que tava, o que me prendeu não. Só o outro. O que eu dei no domingo de noite. Sim, não, mas na segunda. Na tô falando. segunda não. Não? Não. Tu não teve a oportunidade de Não. chegar e dizer o seguinte, olha aqui, ou eles te perguntar, olha, Não, quando vem eu cá. fui falar, antes dele, quando eu tava chamado, eu fui falar, eles nem deixavam, eles só queriam que eu assumisse. Que era pra mim assumir que... Tu te sentiu com medo? Sim. Tu te sentiu constrangido? Tu te sentiu pressionado? Sim, eu não sabia o que estava acontecendo. Tu deu um depoimento no lado de fora da delegacia? No pátio da delegacia algemado? Não foi nem dentro da sala? Sim, Foi fora. é.
Tu sabe dizer se depois do teu depoimento o delegado de polícia foi dar uma entrevista para a imprensa dizendo que tu tinha confessado? Lá eu já não sei porque eu tava numa peça separada, né? Numa cela. Em momento algum tu confessou para a autoridade policial que você tinha matado o Sim. teu filho? Eu te pergunto o seguinte, tu teve a oportunidade de ouvir aqui, de uma das testemunhas que foram ouvidas, de que tu te parecia uma pessoa indiferente, uma pessoa que não estava nem aí para a situação que o teu filho tinha vivido, né? Supostamente lá no hospital tu estava tranquilo, que tu estava indiferente. Eu te pergunto o seguinte, tu em algum momento tu apresentou esse comportamento conforme uma testemunha que eu acho que tu teve a oportunidade de ouvir aqui dela, que ela falou? Não. Tu é uma pessoa de personalidade, assim, um cara mais quieto, Luiz Fabiano? Tu é uma pessoa mais introspectiva, mais fechado? Sim, mais fechado, mais quieto na minha. Sempre foi assim? Sim. Encabulado? Sim. Foi tu que fez essa monstruosidade com teu filho, cara? Não. Isso daí jamais. Tu teria coragem de espancar o teu filho até a morte? Não. Tu amava o teu filho? Mas eu já tirei, peguei ele pra me criar por causa disso. Não gostava de ver maltratando ele. Tu quer dizer mais alguma coisa, Luiz Fabiano? Quanto tempo faz que tu tá preso? Uns 4 anos já. 4 anos. É. Tu sabe que o Riane e a Roberta responderam única e exclusivamente por maus tratos? Eles tinham advogado, né? O primeiro questionamento foi feito para ti, eu acho que para o magistrado, se tinha sido o Riane que tinha praticado aquelas agressões, tu respondeu que sim. Eu te pergunto, tu continua com essa convicção de que quem praticou aquilo ali, quem fez aquilo ali, deixou o Márcio no estado em que deixou, foi o Riane? Sim, confirmo. Tá ok. Estou satisfeito, não tenho mais perguntas, excelência. Se os jurados, claro, excelência. Senhores jurados, tem alguma pergunta? Não havendo, então, podemos encerrar o interrogatório. Luiz Fabiano, o senhor pode passar ali. Doutores, vou fazer um intervalo de 15 minutos, servir um lanche para os jurados antes de iniciarmos os debates, também, se os senhores quiserem lanchar. Bem, boa noite a todos, novamente. Também a quem estiver nos acompanhando pelas redes sociais. De início, senhores, agradeço ao esforço de todos pela conclusão do julgamento na presente data. Sempre comento, repetidamente, e quando assumi, dia 4 de dezembro de 2019, a vara criminal de Alegrete era uma vara que estava numa situação caótica. Nós tínhamos mais de 7.000 processos. No dia 2 de dezembro, os presos haviam se trancado no presídio. Tínhamos aproximadamente 170 presos preventivos. E fui no presídio, sabia as reclamações, eram óbvias, né? A demora na tramitação dos processos, a demora do exame dos benefícios. Fizemos diversos planos de trabalho em todo esse período e com uma equipe maravilhosa. Tenho
ótimos servidores em Alegrete. Não vou nominá-los para não ser injusto, porque posso esquecer o nome de alguém, mas eles sabem o apreço que eu tenho pelo trabalho deles, pelo esforço deles. Esses quase 5 anos que eu estou aqui não foi fácil para nenhum de nós. Não. Nós passamos por pandemia, digitalização de processos, segunda onda de pandemia, ataque cibernético. Chega a ser até absurdo, mas nesse pouco intervalo de tempo faleceram 3 colaboradores nossos. Até um dos poucos júris que nós transferimos foi o dia do óbito de uma querida servidora. Foi um grande baque para todos. São uma vara que tem um ingresso anual de aproximadamente 3.000 a 4.000 processos. Nós temos a vara de execução criminal adjunta, com fiscalização de presídio, não existe VEC regional. É vara criminal única. O júri é uma fração do nosso trabalho, senhores. Hoje fizemos o júri 156 nesse período que eu estou aqui. Mas quem labuta aqui na vara criminal de Alegrete sabe que isso é uma fração ínfima do nosso trabalho. Hoje mesmo nós estávamos julgando um processo, uma acusação de homicídio e de tortura-castigo. Há claro, se processo de júri sempre há uma maior repercussão, mas é como eu sempre informo e sempre alerto muitos que trabalham comigo, que nós temos que cuidar muito da nossa saúde, porque a gente só trabalha com coisa triste. Então, hoje eu estava julgando esse que era júri, mas ontem eu julguei um outro processo, também de tortura-castigo, com estupro de vulnerável, em que de ontem a pena deu 55 anos. Eu sempre comento, o júri é a visibilidade, é toda a movimentação da sociedade. Mas as maiores penas, senhores, são nos processos de crimes sexuais. Eu uso esse momento até para alertar a todos sobre a necessidade de efetiva responsabilidade dos pais pelos seus filhos. Só na última sexta-feira, senhores, nós fizemos 4 audiências de depoimento especial de produção antecipada de provas. Isso é uma constante, senhores, de crimes sexuais. Numa das acusações contra uma vítima e 3 acusados. Então, realmente, nós temos, como sociedade, que fazer a nossa parte para cuidarmos das nossas crianças. O trabalho de hoje, servidores, os oficiais de justiça, que são servidores, mas que correm por todo esse município aqui, o maior município da região sul, em área territorial, foi grande. Com o apoio do pessoal de Porto Alegre, temos aqui o pessoal do NIGE, da Polícia Judicial, temos o pessoal da imprensa, temos... Eu não quero falhar com ninguém, gente, deixando de citar alguém. Temos os policiais militares aqui, que fazem um grande trabalho em Alegrete, embora o baixíssimo efetivo. Temos os policiais penais, eles sabem o respeito que eu também tenho pelo trabalho deles. Eu vou todo mês ao presídio. Quem me conhece sabe, eu fiz fiscalização presencial no presídio durante toda a pandemia de Covid. Eu ia ao presídio. Aquela realidade caótica que nós encontramos aqui, nós mudamos. Então, antes nós tínhamos mais de 7.000 processos,
entra uma média de 3.000 a 4.000 processos, e hoje nós temos apenas 3.500 processos. Desses, 900 processos de execução criminal. Isso quer dizer que no sistema EPROC nós temos de acervo menos que um ingresso anual. Como que se consegue isso, senhores? Com trabalho e com busca pela cooperação. Isso é uma busca que a gente faz todos os dias. Concordem, não concordem com as decisões, o caminho é o recurso. Mas estamos aqui, com toda essa equipe, fazendo um trabalho, buscando a cooperação de todos, para nós concluirmos o julgamento dos processos. E eu tenho a pretensão de dizer que conseguimos isso na maioria das vezes. Seria impossível nós termos esse número, essa produtividade, se não houvesse realmente a busca de cooperação de todos, né? Então, para não frustrar audiências, para não frustrar os júris, para o andamento rápido dos processos. Quantas vezes já ouvi os policiais dentro das viaturas mesmo por videochamada, os policiais penais também fazendo transferência de presos, já falei com um policial penal dentro da viatura. Então, isso é uma grande realidade. E eu sempre elogio o corpo de jurados de Alegrete. E eu elogio com propriedade. Por quê? Nós fizemos 156 júris em 4 anos. Quantos júris frustraram em Alegrete por ausência de jurados? Nenhum. Nenhum. A gente sabe que essa não foi uma realidade em muitas comarcas com a pandemia, mesmo se fazendo sorteios de mais jurados. Então, vêm, são atenciosos, né? Entendem a sua responsabilidade. Agradeço muito aos senhores, né? Dito isso, então, passo à leitura da sentença. Vistos, na última feira do livro de Alegrete, adquiri o livro Entre a Vida e a Morte, um médico em tempos de pandemia e de guerra, escrita pelo Dr. Nelson Carus, contando a história do primeiro tenente médico Cecília Teixeira, herói brasileiro e alegretense na Primeira Guerra Mundial, e de sua impressionante esposa, Laídes. Do livro, que deveria ser de leitura obrigatória nas escolas, retiro a seguinte passagem, folha 60 a 62. De repente, chegam correndo alguns familiares. Traziam um jovem de 16 anos. Havia sido esfaqueado no cortiço. O menino sangrava intensamente devido às lesões corto-contundentes no tórax e no abdômen. Rapidamente, Cecília iniciou os procedimentos necessários para a preservação daquela vida. A pressão arterial caída cada vez mais, os batimentos cardíacos se tornavam mais fracos, a palidez se acentuava, a respiração estava cada vez mais ofegante. A enfermeira ao seu lado lhe informa: doutor, os batimentos reduziram-se rapidamente, mal consigo perceber o pulso. Todas as manobras salvadoras à vida do jovem haviam sido feitas. Cecília percebeu-se menino, então a água do Birapuitã não se deixava levar nas mãos para casa. Na vida adulta também havia coisas impossíveis. O silêncio, com seu pesado manto, vestiu a sala de atendimento médico. Mais uma vez, Thanatos, deus da morte na mitologia grega, havia vencido. Cecília caminhava de um lado para o outro, com passos rápidos. Um jato de adrenalina percorria todo o corpo, fazendo formigar as extremidades dos dedos. O suor porejava em suas mãos. Era a primeira vez que lhe cabia informar aos familiares a perda de um ente querido. Mentalmente ensaiava a melhor forma de dar a notícia. Haveria uma forma sem dor de contar uma morte? Relutante, voltava seus olhos para o cadáver, como se não quisesse acreditar na morte
de um menino com tanto futuro. Lamento dizer, as palavras adequadas para aquele momento lhe fugiam da mente. Pesaroso, o doutorando informa a família do trágico desfecho. Infelizmente, a primeira facada atingiu o coração do seu filho, e na outra, a lâmina perfurou o estômago e o baço. Ele não resistiu, fiz tudo o que foi possível para salvá-lo. Ali estava aquela família, destroçada pela perda do filho. A violência ganhava espaço a cada dia, e a vida tinha menos valor. Encerro aqui a transcrição. Observa-se nesta passagem que a morte de um adolescente acarretou um jato de adrenalina no médico. Na presente data, contudo, foi realizado o julgamento de um caso impactante. A morte de um menino de menos de 2 anos, sendo que o sofrimento que viveu o infante na sua curta vida impressionou toda a equipe técnica do hospital. Sendo que o próprio doutor Antônio Roberto da Silva Nunes, testemunha de acusação e de defesa, ouvido hoje perante os jurados, se emocionou após transcorrido 4 anos dos fatos. Na presente data, portanto, em 22 de outubro de 2024, foi realizada a 23ª sessão de julgamento do Tribunal do Júri no ano de 2024. A sessão 156, desde que assumi a titularidade na Vara Criminal de Alegrete, e como juiz, sessão 230, que eu sou juiz-presidente. Sendo que, em conformidade com a decisão do Colém do Conselho de Sentença, declara o condenado, o réu Luiz Fabiano Quinteiro Jacques, como em curso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 13, e parágrafo 4º, parte final. Combinado com o artigo 61, inciso 2, alíneas E e F, com o artigo 65, inciso 1, todos do Código Penal, coincidência da Lei 8.072 de 1990. Então, foi condenado pelo crime de homicídio qualificado majorado, sendo reconhecido 2 agravantes, uma atenuante e que se trata de crime hediondo. E no artigo 1º, inciso 2 e parágrafo 4º, inciso 2 da Lei 9.455 de 1997, que é o crime de tortura, castigo contra a criança, combinado com o artigo 61, inciso 2, alíneas E e F, e com o artigo 65, ambos do Código Penal. Então, com a incidência de 2 agravantes e uma atenuante. Passo, senhores, a explicar. Quem conhece minhas sentenças, eu faço, de regra, uma parte de motivação e uma parte de fundamentação. A parte de motivação explicando, então, a forma que eu entendo como deve ser feito o cálculo da pena, no caso. Né? Então, explico sobre as fases de individualização da pena, a legislativa, a judicial e depois a executória. Então, explico sobre como se calcula a pena base, aonde deve ser considerado na pena base maus antecedentes, conduta social, personalidade, cito doutrina, jurisprudência sobre o meu entendimento em cada uma dessas questões, os motivos do crime, das circunstâncias propriamente ditas, das consequências do crime, do comportamento da vítima, da culpabilidade. Explico também sobre o critério de cálculo da pena base, sabedor das divergências que existem, e explico por que, de forma resumida, senhores, tá? Há uma orientação no Superior Tribunal de Justiça e em várias câmaras do tribunal, de que se deve calcular na pena base sobre 1/6 da pena mínima, né? Mas há também quem reconheça que deve ser calculado o aumento da pena base entre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima. Alguns também colocam o termo médio. Não concordo com a questão da aplicação do termo médio e sempre faço uma ressalva em relação a cálculo sobre 1/6 da pena base, porque há crimes que, se aplicar 1/6 da pena mínima, mesmo reconhecido todas as circunstâncias, jamais vai ser possível aplicar uma pena máxima. Crime de tortura mesmo, com a pena de 2 a 8 anos, mesmo se nós reconhecesse 7 circunstâncias negativas, sendo 1/6 para cada uma, nunca chegaria aos 8 anos, né? Porque causas de aumento
e podem levar a pena acima do teto legal. Explico sobre a pena provisória, sobre violência doméstica. Cito aqui, já adiantando, porque houve o pedido do reconhecimento da prática do crime durante o período de calamidade pública, que sim, eu reconhecia, mas ressalvo a minha orientação em vista ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a incidência da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta, dando conta que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática do crime, motivo pelo qual não reconheci esta agravante. Explico, então, todo o critério de cálculo de pena, explico sobre o regime inicial, sobre quando é cabível substituição de pena. Passo, então, à fundamentação, que é o exame do caso concreto. Em relação ao primeiro fato, para o delito de homicídio doloso qualificado majorado, a pena aplicável é de reclusão de 12 a 30 anos, aumentado de 1/3. Cito aqui a obra de 2 colegas, do Bruno Marcelos de Almeida e do Orlando Facchini Neto, o Manual dos Crimes contra a Vida, ressaltando, inclusive, que a lei, aí eu transcrevo aqui, que a lei Henri Borel não revogou a parte final do parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal. O que aconteceu, senhores? Esta lei trouxe uma previsão como qualificadora o crime contra a criança, né? Sendo que, mas não é menor de 14 anos, esse que é o termo da lei, né? Só que ainda está previsto a causa de aumento de pena, né? Eles defendem, né, que persiste quando é o caso de haver mais de uma qualificadora, como é o caso dos autos, que tem uma qualificadora do crime da tortura. Então, considerei a qualificadora da tortura para fixar a pena entre 12 e 30 anos e reconheci a causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria da pena. Das circunstâncias relacionadas ao autor. O réu não tem maus antecedentes. A conduta social do réu deve ser considerada em desfavor dele, não pelas alegações de promiscuidade do âmbito familiar, mas pelas informações que fazia uso de drogas na presença do filho, razão pela qual aumento sua pena em 2 anos, 1/6 da pena mínima. A personalidade desviante do réu restou demonstrada por sua frieza emocional e por sua insensibilidade acentuada, descrita pela equipe técnica do hospital, facilmente perceptível durante esse interrogatório no tribunal do júri, razão pela qual aumento sua pena em 2 anos, 1/6 da pena mínima. Das circunstâncias relacionadas ao fato, o motivo das agressões foi porque a criança teria cumprimentado um dos clientes e porque a criança teria se urinado, razão pela qual aumento sua pena em 2 anos, 1/6 da pena mínima. As circunstâncias do crime devem ser consideradas em desfavor do réu, pois as agressões eram realizadas na presença de testemunhas, que demonstravam seu destemor com a persecução penal, razão pela qual aumento sua pena em 2 anos, 1/6 da pena mínima. As consequências do crime foram inerentes ao tipo penal consumado. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. A culpabilidade do réu foi acentuada em vista da diversidade de meios com que foi agredida a criança, inclusive com taquara, razão pela qual aumento sua pena em 2 anos e fixo sua pena base em 22 anos de privação de liberdade. Na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 67 do Código Penal, compenso o agravante do crime contra a descendente com o atenuante da menoridade relativa. Por outro lado, nos termos da motivação supra, não reconheço o agravante da calamidade pública. Comentei antes com os senhores a ressalva em vista da orientação do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, em vista da incidência da agravante da prática do crime prevalecendo-se das relações domésticas, agravo sua pena em 1/6, fixando sua pena provisória em 25 anos e 8 meses de reclusão. Na terceira fase da dosimetria da pena, em vista da incidência da causa de aumento de pena, aumento sua pena em 1/3. E fixando sua pena definitiva em 34 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. Para o delito de tortura castigo, a pena aplicável é reclusão de 2 a 8 anos, aumentada de 1/6 até 1/3. Novamente, salientei que o réu não tem maus antecedentes, salientei que a conduta social deve ser considerada em seu desfavor, e aqui eu não faço 1/6 da pena mínima, eu faço um intervalo entre os 2 e 8 anos, conforme explico na motivação, então aumentando em 10 meses,
personalidade, pelos mesmos motivos, também aumento a pena em 10 meses. Das circunstâncias relacionadas ao fato, os motivos das agressões foi por inconformidade com o comportamento da criança, razão pela qual aumento também a sua pena. As circunstâncias do crime também considero como negativa, também pelas agressões à presença de testemunhas. As consequências foram graves em vista do intenso sofrimento que o infante vivia, tendo abalado toda a equipe técnica do hospital, razão pela qual aumento sua pena em 10 meses. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. Novamente tenho como a sua culpabilidade acentuada em vista à diversidade, fixando sua pena base em 7 anos de privação de liberdade. Na segunda fase da dosimetria da pena, novamente, compenso a agravante do crime contra a descendente com a atenuante da menoridade, não reconheço a agravante da calamidade pública, com ressalva da minha orientação. No entanto, em vista da incidência da agravante da prática do crime prevalecendo-se das relações domésticas, agravo sua pena em 1/6, fixando sua pena, no entanto, em 8 anos de reclusão, em vista da impossibilidade de fixação da pena acima do teto legal nessa fase de individualização da pena. Diferente do crime de homicídio, que a causa de aumento era certa, 1/3, no crime de tortura, a causa de aumento é entre 1/6 e 1/3, mas eu fixei em 1/3. Por quê? Em vista da tenra idade da vítima. Era uma criança de apenas 1 ano e 11 meses. Fixando, então, sua pena definitiva em 10 anos e 8 meses. Em vista do concurso material de crimes, fixo sua pena total em 44 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Regime inicial de cumprimento de pena é o fechado. É incabível substituição de pena e é incabível suspensão condicional da pena. Condeno o réu aos pagamentos das custas processuais, fixo o valor mínimo de reparação em 30 salários mínimos. Por outro lado, é cabível a execução provisória da pena, cito o informativo 1150 de 2024 do Supremo Tribunal Federal, falando sobre a soberania dos vereditos e execução imediata da pena aplicada ao tribunal de júri, independente do total da pena aplicada, que aqui nem haveria essa discussão, também porque era pena superior aos 15 anos que era previsto no Código de Processo Penal. Mas mesmo que assim não se entendesse, a presença dos pressupostos, requisitos e dos fundamentos, bem como a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas, foram reconhecidos quando a decretação da prisão preventiva, e cito aqui todas as decisões de revisão pelas quais eu mantive a prisão do réu no curso do processo. Acrescento outro sim, que o exame dos fatos na sentença de pronúncia e na presente sentença condenatória justificam a necessidade da prisão, sendo que não foram apontados fatos novos a justificar a revogação, razão pela qual mantenho também a prisão preventiva. Além da execução provisória, ele estava preso preventivamente e assim mantenho. Não bastasse tudo isso, a prisão foi mantida quando o julgamento do recurso em sentido estrito interposto, cito aqui. Então, portanto, em vista dos motivos, fundamentos agora expostos, das decisões anteriormente proferidas, as quais adoto como razões de decidir, acrescentando que a utilização de técnica de motivação per relatione não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra manifestação. O réu, então, não poderá aguardar o julgamento em liberdade. Cito aqui também precedentes do Tribunal de Justiça, que mantiveram as mesmas determinações de execução provisória da pena, ambos precedentes da segunda Câmara Criminal, que é a Câmara preventa para julgar os recursos deste processo. Forme-se o processo de execução criminal provisório. Após o trânsito julgado, preencha-se o boletim estatístico, lance o nome do réu nos rolos culpados, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e espeça-se o PEC definitivo. Publicado na sessão, registre-se presentes intimados. Acrescento apenas, então, que na ata já foi realizada a interposição de recurso pela defesa técnica. O processo vai para a defesa técnica, então, apresentar suas razões, depois ao Ministério Público para as contrarrazões, por fim, vai ser remetido ao tribunal. Ao tribunal caberá examinar, então, as alegações que forem feitas, se vão manter o julgamento, e, se mantiverem o julgamento, se vão manter a pena que foi fixada. Muito obrigado a todos. Obrigado
de coração ao esforço de todos, especialmente aos jurados e aos servidores, né? E não posso deixar de agradecer também a presença do presidente da subseção da OAB, Dr. Valdir Vaz de Freitas, e ao meu colega Felipe Bambirra, juiz da primeira vara, quando eu digo que realmente, senhores, o esforço para sair todos os julgamentos aqui é enorme. Hoje mesmo eu sou o juiz da vara criminal, né? E nós estamos fazendo júri durante todo o dia, mas a vara criminal não para. E nem a necessidade de audiência de custódia. E o doutor Felipe, mesmo respondendo também pela vara de família, né, doutor? Que está substituindo a vara de família, me auxiliou. Obrigado de coração, colega. Então, obrigado a todos. Os senhores jurados estão dispensados até terça da semana que vem. Tá? Muito obrigado.